tudo que a gente tem, entrega para o Ezequiel administrar. E ele morreu, eu não sabia disso. Aí um dia minha mãe me chamou e falou, eu vou fazer o que o teu pai mandou fazer. Teu pai mandou entregar tudo para você administrar. Eu falei, eu sou caçula, pô. Não, mas foi um desejo do coração dele, que ele falou para mim para eu entregar tudo para você administrar. Você vai administrar o que tiver que administrar. Falei, caramba, mãe, mas eu sou caçula, logo eu. Logo eu. Ele tinha um faro. Nitidamente, ele via que Deus tinha me dado um dom de governo. Um dom de governar. Eu era um José, né? É o menor da casa. Era um José. E aí eu não sabia, eu não fazia. E eu reclamei com a minha mãe, no bom sentido, né? Lógico. Assim, assustei, né? Eu administrar eu sou o menor. Mas graças a Deus, eles me deixaram, minha mãe, ela era uma doce. Me deixaram assim um legado, assim, que me enriqueceu. Me enriqueceu. Não sei, por deixar isso para os meus filhos. Interessante, totalmente de bens materiais, assim, de latifúndio, isso que mais, euro, dólar, um montão de imóvel, poupança poupuda, nada disso. Mas uma herança espiritual, caramba. E essa é uma herança, né? Caramba, que não tem preço. Esses dias, no domingo, aconteceu algo lá na nossa igreja, no Recreio, que deu um problema na bateria, em Rosalvo. Deu um problema na bateria. E aí o baterista estava tocando e já não estava mais conseguindo tocar. E o Lucas imediatamente estava no som, viu, foi lá o culto inteiro. Ele segurou a bateria para o menino tocar. Olha só. E aí eu olhei aquilo e falei, Senhor, e o Senhor comunicou ao meu coração que tudo aquilo que esse menino estava fazendo estava sendo contabilizado, sabe? O zelo com a casa do Senhor. E ele fazia assim, tapava o ouvido, que ele não estava sem Já era a minha maquiagem. Estava sem o fone, e ele tapava o ouvido e segurando, acho que a caixa, eu não sei o nome do negócio, um negócio assim, segurando para o baterista tocar. Ele ficou o culto inteiro segurando aquela bateria. Terminou o culto, né, a parte do louvor. Culto não, a parte ali do louvor, o menino tirou a bateria, ele foi lá ajudar o menino a consertar, aí depois conseguiu consertar, no restante do louvor ele não precisou. Mas eu vi o cuidado dele. Por quê? Porque a gente zela por isso. Pelo cuidado com a igreja. Tem coisas que Deus faz que... Tem coisas que a gente faz que é impressionante, né? A impressão que eu tenho assim na minha vida que teve coisa que eu fiz em algum momento da minha vida que agradou muito o coração de Deus. E o céu não deve nada a ninguém. O céu não deve nada a ninguém. De repente vem coisas que eu nem espero, assim, e aí a gente fica assim, na minha mão, vai vir na minha mão, isso aqui é meu mesmo, assim, mas foi por algum motivo, por alguma coisa que eu não sei, a impressão que eu tenho, pode ser que eu esteja errado, a impressão que eu tenho é que teve um momento da minha vida que eu agradei a Deus, fiz uma coisa que agradou muito a Deus, e Deus assim, vou fazer aliança com ele, uma aliança de sacerdócio perpétuo com esse homem. Interessante isso. Pastor, eu sei que eu passei quando eu fiquei internado. O senhor sabe que eu queria, quando eu saí do hospital, receber o seu abraço. Meu Deus. A Cris falava isso pra mim. Eu em casa, eu ficava triste e eu chorava. Sabe quando eu me alegrava? Quando o senhor ligava pra mim. Todo dia ligava. Todo dia. Ela falava pra mim, cara, você só se alegra quando ele liga pra você. E quando eu vim pela primeira vez na igreja, que eu entrei, a primeira pessoa que eu vi foi o senhor. Eu corri, não, claro, eu estava mancando. Fui mancando, chorando, para receber o seu abraço. Amém. Porque isso é Deus purinho. Amém. A gente vê isso na sua vida. E eu não aceito que ninguém diga ao contrário. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era, e eu sei o Deus que eu sirvo. E eu vejo
o Deus que eu sirvo na sua vida. Isso pra Amém. gente não tem dinheiro que pague. Não tem, Amém. não existe. Não Amém. existe. Eu costumo dizer que eu sirvo o Senhor pelo amor que o Senhor tem por mim e pelo amor imenso que eu tenho pela sua vida. Obrigado. O Senhor nunca fez nada de vou te dar 1 milhão, nunca. É o amor que brota do Senhor. O Senhor nem imagina isso, mas o amor brota através de seus poros. E isso pra gente é importante. Amém. Isso faz diferença na nossa Muita vida. diferença. Amém. Faz diferença. Quando a gente trabalha como seu filho fez lá, entendeu? Não é por causa das pessoas. Não. É por causa do Deus que a gente vê na vida dele, o propósito, a visão, tudo isso. Você entende o propósito do Projeto Vida Nova, o Léo. Aí está o segredo do Projeto Vida Nova. Porque a Bíblia diz que é o perfeito amor que lança fora todo medo. Por isso que a gente consegue fazer coisas que muitas igrejas não conseguem fazer. Por causa do amor. O amor faz a gente perder o medo. A gente vai onde ninguém quer ir. A gente faz o que ninguém quer fazer. A gente acostumou a trabalhar para Deus, mas tem que verdadeiramente resgatar, trabalhar com Deus. Nós não precisamos, nós temos que entender isso. Muito mais que trabalhar para Deus, melhor é trabalhar com Deus. A gente precisa aprender a trabalhar com Deus. Quando todo mundo parou, eu construí. Quando todo mundo parou, eu construí. Continuou trabalhando muito. Determinado. Perdemos. Estavam perdendo o abraço, o aperto de mão, perdendo entes queridos, perdendo um montão de coisas, perdendo até certa liberdade. Mas nós não perdemos o amor. Ninguém conseguiu tirar. Ninguém conseguiu tirar o amor de dentro do nosso coração. Pastor maluco, deixa a igreja aberta. Olha isso, olha aquilo. Mas o senhor trabalhou com Deus. E isso fez uma diferença. E ainda criamos um slogan, né? O apóstolo ainda trouxe um slogan para a pandemia. Nós não estamos... Nós estamos guardados. Guardados sim, confinados não. Exatamente. Isso ainda veio. tivemos esse slogan aí na pandemia. Vamos Verdadeiramente vivemos isso, né? Eu faço das palavras do Rosalvo as minhas. Eu tenho o Senhor assim, verdadeiramente como um pai espiritual. Amém. E nos momentos mais difíceis assim da minha vida, quantas vezes eu cheguei naquele gabinete ali e me ajoelhei assim, né, no seu joelho, né? Eu ajoelhei e botei minha cabeça ali naquele joelho, chorei. E ali eu fui consolada, e ali eu tive palavras assim de aconselhamento, de direcionamento. E eu tenho gratidão, de assim, o apóstolo me deu rios de dinheiro. Não me deu. Mas o Senhor me ensinou o maior bem que eu posso ter nessa vida, que é amar o Senhor acima de todas as coisas. Que lindo isso. E é isso que eu tenho ensinado aos meus filhos. Amar a Deus, sabe? Meu filho, os meninos tocam, eu digo para eles, não sejam só músicos, tenham unção, sejam verdadeiros adoradores. Fala para eles, né, que eles não vão tocar só instrumento, eles são os instrumentos. Eles são os instrumentos. Vamos gravar. Na verdade, a gente tá gravando, os meninos pegaram a gente aqui nos bastidores. A maquiagem já foi embora, mas foi um papo muito agradável. Eu nem sabia, eles estavam gravando. Esse foi um papo de leão. Pegaram a gente ia começar a falar sobre avivamento, sobre a igreja não parar, a igreja avançar, e vamos continuar aqui o nosso papo. Na realidade, eles pegaram a gente, ninguém sabia que eles estavam gravando a gente. Nós não vamos recuar, né? Nós não vamos recuar, porque a igreja está acostumada a trabalhar debaixo de uma pressão. A pressão impulsiona a igreja. A locomotiva só anda por causa da pressão. É verdade. Bota lenha lá, dá fogo e ela... A pressão faz verdadeiramente a gente caminhar. E nós vamos caminhar, não tem problema se o vento contrário, nenhum avião decola a favor do vento. Né? Tem aquele biruta lá no avião, não tem aquele que dá a direção no vento? Você observa que o avião só decola, ele só levanta voo contra o vento, porque o próprio vento contrário faz o avião ganhar alturas. E qual é esse tempo, apóstolo? Quando a gente fala do posicionamento da igreja,
estamos sofrendo pressão. O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, que a igreja já sofre pressão há muito tempo. Há muito tempo, há muito tempo. A igreja cresceu na perseguição, a igreja cresceu na pressão, né? Quando começaram a perseguir os apóstolos em Jerusalém, eles se espalharam para todo canto que havia. E aí a igreja chegou até nós. Chegou até nós, por isso estamos aqui. Tá me entendendo? Por isso estamos aqui. Então na realidade, Deus tem os seus caminhos, tem os seus planos. Ninguém detém a igreja, ninguém detém o planejamento de Deus, os planos de Deus. Nós não vamos recuar, nós vamos avançar. E a gente nunca perde, a gente ganha ou aprende. Ou aprende, isso marcou a minha vida. Ou a gente ganha ou aprende, a gente nunca perde. Então nós vamos avançar, eu tenho falado para a igreja aqui, se a gente batizou 300, vamos batizar 1000. Se a gente abriu 3 igrejas novas esse ano, vamos abrir 10 ano que vem. Nós vivemos debaixo de um reino sempre eterno, um reino que não vai ter fim. Um governo tremendo, um governo vitorioso de Deus. Nada vai fazer a gente desistir, nada vai fazer a gente recuar. Nós vamos avançar em nome de Jesus. E tempos difíceis não podem, né? Tristeza não pode parar, gente. Não. A gente tem que buscar no Senhor. Nem tristeza, nem o medo paralisar a gente. Porque a gente vive hoje assim, debaixo do... As pessoas têm muito medo de tudo. Medo. É medo de coronavírus, é medo de assalto, é medo de criança, é medo de não sei o quê, é medo... medo de atender o telefone. Tem medo de atender o telefone. É verdade. Então, irmão, medo quando toca a campainha de casa, você não se lança, você tem que... Quem é, como é, quem tá aí, deixa eu ver se é você mesmo. A grande realidade é que a Bíblia diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? E a própria Bíblia diz que o que lança fora... o medo é o perfeito amor. Então você vê, por que o medo cresceu? Porque o amor está desaparecendo, está esfriando. É verdade. Então nós precisamos resgatar esse perfeito amor. Nós precisamos resgatar um amor, esse verdadeiro amor genuíno, perfeitamente, que me faz subir o monte, que me faz verdadeiramente ir na contramão da história, que não me deixa recuar, que me leva num posicionamento, me dá convicções. Eu preguei aqui domingo na igreja, convicções de que sobre minha vida não vale encantamento, que sobre a minha vida está a bênção do Senhor. Ainda que eu esteja dormindo, que eu esteja desatento a determinadas coisas, não distraído, desatento a determinadas coisas, há um Deus que está cuidando de mim. Em todo tempo. Quando Israel estava acampado, que o Balaque estava com medo de Israel, porque ele disse, não é esse o povo que saiu do Egito que está cobrindo a face da terra, ele estava com medo de Israel, mas Israel estava acampado ali, não sabia nem o que estava acontecendo, e Balaão estava lá com ele, e ele chamou Balaão para amaldiçoar Israel. E aí começaram a fazer feitiçaria lá. Oferece não sei quantos animais, mata não sei quanto isso. Que aí vão ver. Na realidade, Deus não estava nem aí para aquele sacrifício. Tu acha que Deus estava recebendo aquele? Não estava nada. Quando Balaão, o sacrifício já foi feito. O que eu faço? Aí Deus vai lá e abençoa. Mas por quê? Porque sobre esse povo tem a minha bênção. Esse povo tem a força do unicórnio. Esse povo é violento, ele ainda vai conquistar os seus inimigos aí todos. E outra coisa, quem vai despertar um leão? Quem vai despertar uma leoa? Desperta eles. Vai lá, toca neles para vocês verem o que vai acontecer. E esse povo somos nós, né? Esse povo o Israel, nós somos Israel de Deus, é isso aí. Então, a unidade é uma arma fundamental para você destruir fortaleza, potestades, principalmente essas potestades malignas, elas todas caem diante da unidade da igreja. A igreja precisa entender que ela não é um saco de batatas, né? Que ela é o purê. E que a gente... Se a gente entender que a gente é o purê, porque saco de batata tá todo mundo junto.
mas é um diferente da outra. Tem uma verruguinha, outro tem um é gordinho, outro é mais, uma compridinha, outro já é mais, né? Mas e o purê? É isso que Deus quer fazer da igreja, né? O dia que a igreja entender isso, a gente vai muito mais além. Vai muito mais além. É falar exatamente E isso. a classe de demônios só são derrotadas através da unidade da igreja. É porque na Não tem unidade jeito. o Senhor derrama e determina a bênção. É isso aí. Quer dizer isso, da gente despertar igreja, nós como igreja, despertar Não, para um o Salmo tempo de- 183 diz isso, né? Como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça, a liderança da igreja. Você quer ter um pastor cheio de unção? Isso depende da unidade da igreja também. A unidade vai provocar um óleo fresco descendo sobre a cabeça. Cabeça é liderança. Primeiro óleo que vai cair é sobre a liderança, sobre o pastor. Que vai e desce sobre a barba, que aponta para a autoridade, desce sobre o corpo, aí vai e fala da igreja, vai atingindo toda a igreja. Esse óleo fresco vai atingindo toda a igreja. Então, a unidade é fundamental. A igreja... Como a igreja venha despertar para isso, né, apóstolo? Que a gente viva, que a gente entenda. E a falta do amor que tem se esfriado tem comprometido a unidade da igreja. A unidade da igreja é comprometida também. E a intensidade da igreja também, né? A igreja, a intensidade. Ameaçou de chuva, não vou. Ameaçou... lá deu no jornal que tem uma variante da Omicron, não vou na igreja. Tem não sei o que vai passar um jogo de futebol, não vou na igreja. Vou assistir em casa, vou assistir o culto online. Pois que isso, não, vem pra igreja, meu irmão. É porque, às vezes... Vem pra casa do Senhor, mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. 1000 dias fora da casa do Senhor. Aqui tem consolo, aqui tem comunhão, aqui tem paz, aqui a gente fala com Deus, Deus fala conosco, aqui a gente se relaciona, aqui um estende a mão pro outro, levanta um o outro. É isso aí. Aqui a gente aprende a perdoar, a amar, a conviver, enfim, a se relacionar. Esse é o momento da igreja. E eu creio que é um momento propício da igreja avançar, crescer mesmo. E outra coisa, é um tempo de avivamento. É um tempo de avivamento da igreja. É um tempo que nós vamos ver coisas que a gente só via escrito em livros. Apóstolo, e o avivamento, ele depende da unidade da igreja? Avivamento depende, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Olha só como é que começou a descida do Espírito Santo. Sempre quando eles estavam unidos, quando Jesus entrou, primeira vez que eles tiveram impacto com o Espírito Santo, quando eles estavam num lugar reunidos, Jesus entrou, apareceu e soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Depois eles estavam reunidos. O que é reunidos? Unidos de novo. É isso. Reunidos. E onde eles estavam reunidos, desceu o Espírito Santo, né? E legal, foi no dia de Pentecostes que foi totalmente diferente de Babel, né? Quando Deus quis confundir o povo e que Deus não queria que eles se entendessem, ele confundiu as línguas. Mas no dia de Pentecostes não, Deus queria que o povo ouvisse aquilo e todo mundo entendeu, todos entenderam na sua própria língua. Então foi totalmente diferente de Babel, né? Em Babel eles não entendiam nada, mas no Pentecostes eles entenderam tudo. Uau! Quando Deus se quer fazer entender, ele tem as suas práticas, as suas maneiras. Ele tem o seu jeito de fazer a gente entender a sua vontade, o seu desejo, porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos avançar, não precisamos temer, nós não vamos recuar em nome do Senhor Jesus. E é tempo de polarização, quem é santo vai ser mais santo, quem é puro vai se tornar mais puro. Quem é justo vai se tornar mais justo, mas quem é impuro vai se tornar mais impuro. Quem é sujo vai se sujar mais. Quem é injusto vai fazer mais injustiça ainda. É uma polarização, né? E é um tempo de um despertamento, né? Eu tenho orado muito por isso, apóstolo, do despertamento da igreja. Eu quero te convocar também a orar pela igreja do Senhor, sabe? Para que a igreja desperte aqueles que estão adormecidos, aqueles que não estão nem desviados, nem estão vindo à igreja, mas chama esses, sabe? Eu tenho saído, falei para o Senhor, com uma meta, todos os dias eu oro e coloco diante do Senhor. Senhor, eu quero ganhar uma vida para o Senhor hoje. Se eu não ganhar uma vida para o Senhor, pelo menos que eu fale
fale do boa, teu né? amor para alguém, Eu acho né? Alguém muito que boa. volte pro teu caminho. E outra coisa... A gente tem meta para tantas coisas. Perfeitamente. Tem colocado isso diante a do gente, Senhor. a gente tem falado assim, nós somos inconformados. Nós não somos insatisfeitos, nós somos inconformados. Não nos conformamos com esse século, nós com estamos esse sistema. falando sobre isso. Nós somos inconformados, nós queremos mais. Por exemplo, eu tenho falado para a igreja, é impossível que uma pessoa entre triste dentro da igreja, aqui no nosso culto, e saia triste ou mais triste ainda. Tem que sair muito alegre. É impossível. Eu quero que as pessoas que entrem, que vão entrar enfermas aqui, todas saiam curadas. Que as pessoas que entraram aqui verdadeiramente oprimidas são libertas em nome de Jesus. Né? Isso tem que ser uma característica nossa. Né? Nosso culto tem que ter essa determinação. Né? Nosso culto tem que ter esse alvo, né? De atingir as pessoas, abençoar as pessoas, de cura, de libertação, de alegria, de celebração. De alegria, ao invés de pranto, perfeitamente. Né? Eu não posso Coroa entrar na ao invés igreja de triste e cinza. sair mais triste ainda. Não, vou sair alegre, contente. Vou sair com uma resposta de Deus. Vou sair com uma resposta de Deus. E outra coisa também, para terminar esse papo aqui, é sobre... eu preguei aqui sobre Ana. Ana, aqui, você estava aqui onde eu falei que Ana fez 3 coisas muito interessantes. Ana orou, Ana chorou e Ana votou ao Senhor. Né? Oração, ela estava cavando o coração de Deus. O choro aponta para quebrantamento, né? E o voto aponta para compromisso. Ela fez isso tudo porque ela estava querendo um filho. Hoje nós vamos ter que fazer esse mesmo processo, porque tem muita gente que está perdendo os filhos. Que Deus nos abençoe. Que você entenda isso. Deus está requerendo mais de você. Amém. Oração em quebrantamento e comprometimento. Amém. Vamos terminar? Gente, que papo de leão foi hoje. Legal. Eu quero convocar você, povo cara de leão, divulgue, compartilhe tudo que você ouviu aqui e viu nesse nosso podcast Papo de Leão hoje, né? Então, faça multiplicar essa palavra, vamos gerar aí ser um instrumento de cura, canal do Senhor para gerar o compromisso da Igreja de Cristo nessa terra, amém? Então, não esqueça, curta o nosso podcast Papo de Leão, curta, se inscreva no nosso canal, compartilha e ativa o sininho, porque toda vez que sair um novo podcast, né, um novo trecho aqui do nosso podcast, você vai ser avisado. Comenta lá também para a gente saber o que você está achando, o que você gostaria de ouvir aqui a gente falar, tá bom? Bom, chegamos ao fim. É isso aí. É um privilégio o meu estar aqui com o senhor. Obrigado, como eu sou Flavinha. discipulada, como eu aprendo, e eu sou muito grata. O Rosalvo está dizendo ali, é o nosso privilégio nosso apóstolo, ele é isso. Tudo que você está vendo aqui é isso que ele é. Ele é o reflexo do amor do Amém. Senhor, né? E eu louvo a Deus pela vida dele, pelo projeto Obrigado. Vida Nova, por toda a equipe que está aqui. É um privilégio. Amém. Vamos encerrar, apóstolo? Vamos, muito obrigado, agradecer o Léo, agradecer o Ramírez, agradecer aí o Rosal, que participam diretamente disso aí. Eles são participantes desse milagre. Eles né? fazem acontecer. Fazem parte desse milagre. Deus abençoe a todos. E eu quero orar pelas famílias. Posso orar, Léo? Pode dar tempo de orar? Pai, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por cada família que está nos vendo, nos ouvindo, que a Tua presença, Senhor, entre nesse lugar agora. Envolva esse lugar de uma maneira poderosa, Senhor. Poderosa. Porque onde a Tua presença, Senhor, entra e chega, todo mal tem que sair. Eu abençoo as casas, as famílias, os lares representados, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o Senhor te abençoe Muitíssimo.